Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente mergulha em Submissão, do Michel Houellebecq, pegando uns trechos da tradução brasileira para analisar. Isso aí, o livro acompanha o François, né, um professor universitário parisiense, meio desiludido. Exato. Especialista num escritor, o Joris Karl Huysmans, e ele está bem no meio de uma França que, na ficção do Houellebecq, passa por uma transformação política e social, assim, gigante. Uma transformação bem radical, né? Sim. E a nossa ideia aqui é tentar entender as provocações, o clima do livro, as ideias principais nesses trechos que a gente selecionou. Focando bastante na crise pessoal do François, né? Como ela se desenrola nesse cenário de mudança cultural e ascensão de um governo ficcional de base islâmica. Isso. É uma ficção, claro, mas que levanta umas questões bem reais sobre identidade, fé, sociedade. Essa busca eterna por sentido. Bom, vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos. E o ponto de partida tem que ser o François mesmo. Um cara super culto, acadêmico, totalmente imerso na obra do Huysmans. A ponto de achar que defender a tese sobre ele foi o fim da melhor parte da vida dele. É forte isso. Muito. Ele tem essa erudição toda, mas ao mesmo tempo carrega um cansaço, sabe? Um cansaço existencial que a gente percebe logo de cara. E essa ligação com o Huysmans é quase uma simbiose, né? Totalmente. Ele chega a dizer que a literatura permite um contato com o espírito de um autor que é mais íntimo, mais profundo que uma amizade real. É como se o Huysmans fosse um amigo fiel para ele. É bem interessante como a literatura vira esse espaço seguro, né? Uma companhia constante. O que será que isso diz sobre ele, sobre o mundo dele? Olha, talvez revele uma alienação, sabe? Uma alienação tão grande do presente que o passado literário acaba sendo mais vivo, mais reconfortante para ele. Faz sentido. E tem uns paralelos biográficos curiosos. Os dois, François e Huysmans, viveram muito tempo no 6º arrondissement de Paris. Aquele bairro intelectual, burguês. Exato. E os dois tiveram rotinas meio burocráticas, um no ministério, outro na universidade. A vida do autor estudado vira quase um espelho mesmo. E a falta de pique dele para dar aula, esse distanciamento dos jovens. Pois é, parece um sintoma dessa desconexão maior com a própria época, né? Com o mundo contemporâneo. E essa desconexão aparece muito na forma como ele vê a sociedade atual. É uma visão bem ácida, né? Muito ácida. Ele fala da obsessão por dinheiro, por consumo, por status. Ele descreve como adorar ícones mutáveis, um tal de Proteu incansável, uma imagem forte. Exatamente. Ele critica essa dinâmica toda e isso vai até para os relacionamentos. Como assim? Ele meio que vê as relações amorosas como estágios, sabe? Uma monogamia em série. Tipo um treino antes de um relacionamento final. Ah, sim. Isso fica claro na interação dele com a Miriam, né? Uma ex-aluna. Isso. A conversa deles mostra muito dessa visão de mundo do François. E nessa conversa vem aquela parte bem desconcertante sobre o patriarcado, né? Ah, sim. Aquela ideia de que o patriarcado, pelo menos, existia, que funcionava como um sistema, que dava uma estrutura para a família. Em contraste com o presente, que ele vê como decadente com poucos filhos. É uma fala que provoca, né? Provoca muito. E ele mesmo se chama, meio irônico, de machista aproximativo. E essa desconexão toda, ela se reflete em outros hábitos dele também. Sim, o livro menciona o uso frequente de pornografia, por exemplo. Mas pela forma como é descrito, parece menos uma busca por prazer e mais um sintoma do vazio, sabe? Quase mecânico, né? Isso, quase clínico. É mais uma peça nesse quebra-cabeça da desilusão dele. Essa sensação de vazio pessoal parece ecoar no ambiente de trabalho dele na universidade, não acho? Com certeza, a própria rotina dele, dando aulas sobre literatura do século XIX, decadentes, simbolistas, já tem um ar meio parado no tempo. Total. E as interações com os colegas também dizem muito. Sim, a universidade ali é um microcosmo bem interessante. Tem o Steve, por exemplo. Rola umas fofocas de como ele subiu na carreira. A colega Marie-Françoise até insinua, de forma bem crua, que foi por um caso com a reitora, né, a Chantal Deleuze. Isso, ela descreve a reitora como uma lésbica 100% madeira de lei.
Mostra bem o clima ali, né? E tem aqueles projetos mais focados em grana, tipo replicar a Sorbonne em Dubai e Catar. Coisa que o Steve parece bem animado para discutir. Exato. E essa Marie-Françoise é uma figura-chave ali, sempre por dentro das fofocas, das informações. Até por ser casada com um cara da DGSI, né? O Serviço Secreto Interno francês. Pois é. E tem o Lemperrot também, outro colega. Com ele, o François tem umas conversas mais intelectuais sobre como a academia reproduz as relações do passado literário. Aliás, o apartamento chique do Lemperrot, que não bate com o salário de professor, já deixa uma pulga atrás da orelha. Exatamente. E toda essa dinâmica interna da universidade, fofoca, ambição, politicagem, tá rolando num momento em que uma mudança muito maior tá para acontecer. O boato da troca de reitor. Isso, a possível saída da Deleuze para a entrada do Robert Rediger, um cara conhecido por posições pró-muçulmanas, por ter apoiado boicotes a Israel. Isso já sinaliza uma virada de poder que vai muito além da universidade, né? Sem dúvida. E é aí que a micropolítica da faculdade se liga com o clima político geral dessa França que o Houellebecq imagina. As eleições presidenciais estão vindo e o cenário é de ascensão de dois extremos. A Fraternidade Muçulmana, um partido islâmico fictício. Liderado pelo Mohamed Ben Abbes. Isso. E do outro lado, a Frente Nacional, o partido real de extrema-direita francês. E existe uma tensão social, étnica, que parece que a mídia tenta abafar no livro. Fica aquela sensação de vai acontecer o que tivesse que acontecer, um certo fatalismo. Sim. E o Lemperrot, naquele trecho, oferece uma análise dessa tensão, né? Sim, ele fala do movimento identitário, da extrema-direita, discute as estratégias deles. Uns querem infiltrar o exército para tomar o poder a longo prazo, outros querem ação armada já. Ele chega a levantar hipótese de conflito civil, não só na França, mas em outros lugares da Europa. Ele cita a Escandinávia, a Bélgica, a Holanda como lugares potencialmente instáveis. Mas diz que a França seria diferente por causa das forças armadas fortes, que poderiam, teoricamente, conter uma revolta se houvesse vontade política para isso. E essa tensão toda explode na noite do primeiro turno das eleições. O François tá lá, vendo a apuração na TV, o apresentador anuncia um terremoto. E os resultados são mesmo um choque. Frente Nacional na frente, Fraternidade Muçulmana em segundo, ultrapassando o Partido Socialista por um tris, e a UMP, o centro-direita tradicional, fora do segundo turno. É um abalo completo no sistema. E o impacto é imediato. No dia seguinte, na universidade, o François sente o clima pesado. Os alunos meio aéreos, ansiosos. E ele nota especificamente as alunas de véu andando com uma segurança diferente, como se já fossem donas do terreno. Algo mudou ali, visivelmente. E a situação só escala. Começam confrontos violentos em Paris. No início, o Lemperrot acha que é provocação da extrema-direita para ajudar a FN. Mas aí o caos aumenta no dia que seria o segundo turno. É quando entra o Alain Tanner, o marido da Marie-Françoise, da DGCI. Isso. Ele conta para o François que o segundo turno foi para o espaço, por causa de ações coordenadas de roubo de urnas em várias cidades. E o mais doido, segundo o Tanner, é que tanto grupos identitários quanto jovens jihadistas estariam por trás disso. A lógica seria, nenhum dos grupos radicais queria que o outro ganhasse, então os dois agiram para implodir a eleição. Putz, que reviravolta. E o Tanner faz uma distinção importante ali sobre os grupos islâmicos nesse cenário, né? Faz. Ele diferencia a fraternidade muçulmana, que no livro busca o poder pela democracia e vê a França como podendo se tornar Dar al-Islah, a casa do Islã. Dos salafistas jihadistas que rejeitam a democracia e veem a França como Dar al-Kufr, a casa da descrença, um lugar de guerra. Exato. São visões bem diferentes dentro do Islã político que o livro apresenta. E diante desse impasse, dessa confusão, qual a análise política que o Tanner faz para o François? Bom, ele avalia os possíveis cenários de aliança. O MP com a FN. Improvável pelo histórico. O MP com a Fraternidade Muçulmana. Surpreendente, mas talvez tivessem menos divergências de fundo do que o MP com o Partido Socialista. A dificuldade seria que os partidos tradicionais, o MP e PS, estariam presos na lógica antiga de esquerda versus direita. Exatamente. E o pior cenário, segundo ele, seria não ter acordo nenhum.
Isso levaria a um novo segundo turno ainda mais tenso, com 2 partidos sem experiência de governo, FN e FM, disputando o poder. No meio disso tudo, o Lamperret dá um conselho para o François: sair de Paris e ir para o campo. E o François, mesmo se sentindo meio rato abandonando o navio, acaba indo para Martel, lá no sudoeste. E essa fuga vira uma jornada meio solitária, né? Cheia de reflexão. Sim, essa viagem para Martel, a visita que ele faz a Rocamadour, um lugar antigo de peregrinação, marca um momento importante. Um contraste gigante entre aquela França rural, antiga, religiosa até, e a Paris caótica e secular que lhe deixou. É um período de introspecção forçada. O vazio pessoal dele parece encontrar o vazio político do país. Ele fica meio à deriva, literalmente e metaforicamente. E quando ele volta para Paris, a nova ordem já está mais ou menos estabelecida. A fraternidade muçulmana venceu de algum jeito nos bastidores. E a universidade mudou completamente. Agora é a Université Islamique Paris-Sorbonne. Grana da Arábia Saudita entrando. E o Robert Heidegger é um novo reitor. Isso. E o François, por não ser muçulmano, é demitido, mas com uma aposentadoria integral, bem generosa até. É impressionante como os outros se adaptam tão rápido, né? Muito. O Steve, aquele colega mais oportunista, tá nadando de braçada. Salário triplicou, ganhou apartamento funcional, já tá vendo a segunda esposa. O Gignac, o medievalista famoso, continua lá. Até o Louis Elor, que o François achava que era celibatário, casou com uma estudante. A sociedade lá fora também muda. O livro sugere a influência de uma filosofia chamada distributivismo, que valoriza pequenas comunidades, propriedade local, um foco maior na família. E um declínio do feminismo, da laicidade, lojas de lingerie de luxo bombando, enquanto as de moda jovem fecham. É nesse contexto que acontece o encontro decisivo do François com o próprio Rédigy, que agora não é só reitor, é um cara poderoso cotado para ser ministro. Rédigy o convida para ir na casa dele. E quem é esse Rédigy, afinal? Figura complexa, intelectual brilhante, fisicamente imponente, foi militante da extrema-direita identitária na Bélgica e se converteu ao Islã. Ele é essa ponte improvável entre uma certa direita radical europeia e a nova ordem islâmica no livro. E nesse encontro ele expõe a visão de mundo dele sem rodeios. Totalmente. Atapa o humanismo ateu, chama de orgulho. Critica o cristianismo, acha a ideia da encarnação divina uma pretensão cômica. E elogia o Islã como a aceitação plena da criação divina, superior a outras fés. Defende que o retorno da religião é inevitável. Exato. Ele até conta um episódio que foi tipo uma revelação para ele sobre a decadência da Europa. O fechamento do bar do Hotel Metropole em Bruxelas. Para ele, isso simbolizou o suicídio da Europa. E ele argumenta que só o Islã teria força para revitalizar o continente. E é aí que vem a proposta para o François. Ele pode voltar para a universidade, prestígio, salário alto, trabalho fácil, sem orientar doutorando. Mas tem uma condição clara. A conversão ao Islã. E o Rédiger justifica tudo, até a poligamia. Usa argumentos de seleção natural, diz que a desigualdade entre machos fortalece a espécie. Chega a dizer que o François teria direito a 3 esposas escolhidas por casamenteiras profissionais. É uma oferta de vida completa. E ele faz uma conexão bem específica aí. Ele menciona o romance Histoire d'Eau, conhecido pela exploração da submissão feminina. E traça um paralelo bem controverso. Sim. Para ele, a submissão total da mulher ao homem, como no livro, seria análogo à submissão do homem a Deus no Islã. E ele apresenta isso como o ápice da felicidade humana. Uau! Isso coloca o François numa encruzilhada final muito pessoal. O texto descreve ele sentindo medo de Deus pela primeira vez. Uma solidão imensa, um vazio que parece insuportável. A ideia de um suicídio passivo ronda ele. Ele reconhece que atingiu o topo da vida intelectual escrevendo o prefácio da Pléiade sobre o Huysmans. Uma coleção super prestigiada na França. Mas percebe que isso não trouxe satisfação vital nenhuma. Zero. Ele até leu um livro do próprio Rédiger, 10 perguntas sobre o Islã, e fica impressionado com a simplicidade, a eficácia dos argumentos ali. Que cobrem tudo, né?
Cosmologia, poligamia, ecologia. Mas ele também acha uns artigos mais antigos e radicais do Regiger, defendendo o domínio mundial do Islã, justificando desigualdade social, hostilizando o cristianismo, desprezando o islamo-esquerdismo. O conflito interno dele é quase físico nas últimas páginas. De um lado, a liberdade que ele sempre teve, mas que agora é só vazia, solitária, autodestrutiva. E do outro, a oferta do Regiger. Uma vida com estrutura, propósito, conforto, companhia garantida. É o dilema central do livro, colocado de forma crua. Exato. A oferta não é só de emprego, é de uma segunda vida. Uma vida com estrutura, com respostas prontas, status, conforto material, relacionamentos arranjados. É a promessa de pertencer, de se integrar num sistema que oferece ordem. Em troca da liberdade individual como a gente conhece. E o fascinante é como a narrativa apresenta a submissão não só como opressão, mas como essa potencial e assustadora solução para o caos e para a falta de sentido da liberdade moderna. E o livro termina aí, né? Com François pensando seriamente em se converter, pesando a perda da autonomia, dessa liberdade que angustia, contra a promessa de sentido, de integração nesse novo sistema. A submissão como um possível antídoto para a vertigem da modernidade ocidental. É uma trajetória impressionante a do François. Começa admirando o escritor decadente do passado E termina contemplando uma submissão radical num futuro ficcional. Um futuro que, por mais distópico que seja, ecoa muitas ansiedades reais do nosso tempo, sobre identidade, fé, o rumo do Ocidente. uma jornada e tanto, da desilusão individual para a possibilidade de uma reintegração coletiva, mesmo que seja num modelo totalmente diferente. O que deixa a gente com uma pergunta para pensar, talvez. Quando os pilares da nossa identidade pessoal, cultural, nacional parecem tremer, que tipos de submissão, no sentido mais amplo, podem se tornar atraentes? Boa pergunta. Será que essa busca por ordem, por sentido, ou até por um prazer dentro de uma estrutura mais rígida, revela necessidades humanas profundas que aparecem quando a gente sente a decadência ou o vazio da liberdade total? O que será que essa ficção do Houellebecq sugere sobre os possíveis futuros, ou talvez desejos ocultos do Ocidente hoje? Fica a reflexão. Questões complexas, sem dúvida. Bom, agradecemos a companhia de todos nesta análise de submissão. Até nossa próxima exploração.